tarde, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. O entrevistado de hoje é o desembargador Roberto Carvalho Fraga, que conversará conosco sobre o poder judiciário dos estádios, suas impressões, experiências principalmente. Boa tarde, doutor, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui falando contigo, falando diretamente com o torcedor, do ex-juizado torcedor, que trabalhei bastante tempo aí, primo muito por esse trabalho do judiciário e primo muito dessa convivência com o torcedor gaúcho, seja colorado, seja gremista, seja juventino, caxiense. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Doutor, inicialmente, como forma de apresentar o nosso telespectador, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco sobre o seu histórico de atuação no Poder Judiciário, no geral, mas também no juizado torcedor. Quais os caminhos o senhor percorreu para chegar até aqui e quais as suas experiências mais marcantes e enriquecedoras nesse sentido? Bom, Luiz, o caminho foi longo, né? Eu sou magistrado há mais de 30 anos, né? Já passei por todo o interior do estado, eu fui juiz em Bento Gonçalves, São Francisco de Assis, Canoas, Taquara, Porto Alegre, né? Já passei pelo crime, já passei pelo civil, já passei pela área de família, pela área de menor, né? Eleitoral, já trabalhei no Tribunal Regional Eleitoral, há pouco tempo atrás, fazendo a função de ouvidor geral e também de julgador, ou seja, minha experiência é bastante ampla, né? E tive o privilégio de trabalhar no juizado torcedor, por duas oportunidades, no primeiro momento, quando se chamava GCRIM Torcedor, isso há muito tempo atrás, ainda no antigo Estádio Olímpico do Grêmio, no antigo Beira-Rio, do Internacional, e depois retornei e tive lá em torno de 5 anos trabalhando no juizado torcedor, o que para mim foi uma enorme satisfação, me acresceu muito como pessoa, como torcedor e como magistrado. Mas, repito assim, a minha história é longa, é uma vida inteira, eu digo brincando que eu tenho mais tempo de juiz do que não de não juiz, digamos assim. Mas tem boas lembranças, foi um trabalho árduo, pesado, mas muito gratificante, muito gratificante. Mas realmente, se eu for contar toda a minha história aqui, nós vamos falar 3, 4, 5 horas. Mas o que me marcou muito é essa presença pelo torcedor, eu primo muito, tenho muita satisfação em conversar com o torcedor, com o juizado torcedor, estou sempre à disposição, naquilo que eu puder acrescentar ou de eu contar de história para vocês aí. E o senhor saberia nos dizer, assim, em linhas gerais, algo histórico do juizado torcedor em Porto Alegre, em qual contexto e com qual propósito se deu a sua implementação aqui na capital gaúcha? Muito bem, então vou começar pelo princípio, quando chamava GCRIM Futebol. Isso começou muito tempo atrás, mais de 10 anos, algumas instalações precárias, tanto no Olímpico como no Beira-Rio, e não por má vontade dos dois clubes esportivos, mas é que era um contexto inicial, nós estávamos adentrando num estádio de futebol, todo esse contexto de torcedor não existia até então, foi uma chegada devagarinho, nós, do Estado Torcedor, nos instalamos aos poucos, em ambos os estádios, estou falando de Porto Alegre, porque eu só trabalhei em Porto Alegre, depois até no Zequinha começamos a trabalhar. Então foi um caminhar lento, até que o juizado fosse, entre aspas, aceito pelo todo o contexto do jogo de futebol. Nós tínhamos outra mentalidade de torcedor, outra mentalidade de espetáculo, eram outros tempos, mas pouco a pouco o juizado foi se instalando com a presença do magistrado, no servidor, no promotor, do defensor, e nós vamos ganhando espaço aos pouquinhos, que vejo agora que nós somos uma peça importantíssima nesse elo torcedor-espetáculo, para garantir um bom espetáculo, uma boa presença ao torcedor, uma presença tranquila, pacífica, mas, repito, isso tudo foi um caminhar, não se instaurou de um dia para outro essa filosofia, não se instaurou de um dia para outro esse trabalho e essa conscientização a nível de contexto do espetáculo de futebol. Repito que me lembro do Olímpico, que a nossa sala era anexa à sala da Brigada Militar, o que era ruim para nós, ruim para a Brigada. Então, aos poucos, nós fomos criando um espaço físico e um espaço de importância nesse contexto, repito, do futebol. Renova uma caminhada lenta, participaram vários magistrados, participaram vários promotores, vários defensores, vários servidores, e nós fomos sendo acolhidos aos poucos por esse contexto de todo um espetáculo de futebol.
Talvez o torcedor não saiba, mas o espetáculo leva muito mais tempo de organização do que os 90 minutos. Nós começamos tipo, num jogo importante, um Grenal, um jogo da Libertadores, a gente tem reuniões prévias, um comando da brigada, com a Polícia Civil, com a organização em geral do espetáculo, para que no dia do jogo se tenha, repito, uma forma mais pacífica de convivência, de espetáculo, que o torcedor consiga ir aos poucos mais seguro ao campo de futebol. Mas foi um caminhar lento e constante que hoje tem para mim que nós somos uma presença indispensável no contexto de jogo de futebol. E, na sua opinião, quais benefícios a atuação do juizado trouxe até hoje para o torcedor? E, por outro lado, o senhor acredita que haja alguma desvantagem nessa presença do Poder Judiciário nos estádios? Veja bem, eu posso ser até parcial em falar isso, mas eu vejo que isso é benéfico ao torcedor, tá? Eu sou torcedor também, eu me criei indo ao campo de futebol enquanto guri, enquanto adolescente, com meu pai, com meus irmãos, tá? E era outro ambiente. Por exemplo, tu, uma menina, não poderia ir no campo de futebol. Isso estou falando questão de 15 anos atrás, tá? Porque tinha essa mentalidade que mulher não ia a jogo, e se ia de xingariam. O pessoal falava absurdo para uma mulher que entrasse no campo. Era teoricamente divertido, mas era outra perspectiva de espetáculo. Outra perspectiva de espetáculo, que evidentemente hoje não se admite mais. Hoje não se admite mais. No tempo que eu ia no jogo de futebol, se invadia estádio de futebol. E isso era comum, não era um ato infracional, não era algo errado, invadir o campo no final do campeonato. Tá? Se arremessava coisa para dentro do campo. Eu cansei de ver lá arremessando pilha de rádio. Uma vez um torcedor do meu lado arremessou o sapato dele. Eram coisas assim engraçadas, mas que hoje não tem mais como se admitir. Tá? E isso é uma série de fatores que foi fazendo que mudasse o espetáculo. Hoje se vai com criança, se vai com a namorada, se vai com a esposa, se vai com a mãe, com uma família inteira, tranquilamente caminhando. Tá? Isso é uma constância de mudança de filosofia, na qual a presença do juizado tem para mim que é muito importante para isso. Ele deu uma segurança final aqui no contexto de proteção ao torcedor. Se tu fores a um estágio, permite eu falar em teu nome, tu sabe se alguma coisa te acontecer, vai ter uma brigada militar, vai ter uma polícia civil, vai ter um juiz, um promotor, um defensor, vai se levar para lá e vão resolver a questão que eventualmente ocorra contigo. Um tempo atrás não existia isso. Um tempo atrás não existia. Eu me lembro no jogo que eu ia, tu só podia ir no banheiro no intervalo. Se tu fosse fora do intervalo, a chance de tu ser assaltado era enorme. Era um absurdo. Tempo do jogo de futebol, 40 mil pessoas. Então, tu só ia no intervalo, aí era o banheiro lotado. Pois se tu fosse fora do intervalo, a tua chance de ser assaltado que eu digo, entrasse um balando lá com uma faquinha, um canivete, eram enormes, enormes. Então, todo esse contexto, também com a presença do juizado torcedor, acho que foi muito benéfico a todos nós. Né? E hoje nós conseguimos, e repito, com a sua família, assistir um jogo de futebol. Uma certa maior tranquilidade do que tempos atrás. Tá? E quais as ocorrências mais frequentes no ambiente dos estádios? Com relação a essas ocorrências, existe algum índice, alguma estatística que demande uma atenção maior por parte do torcedor que frequenta esse ambiente e por parte do judiciário, visando a elaboração de medidas preventivas e repressivas? Como eu trabalhei muito nos campos de futebol, fiz não sei quantas audiências lá, quase 500 audiências, ou talvez mais até que isso, né? São duas coisas que me preocupam muito, né? Ainda existe torcedor que, pelo ambiente do futebol, ele se transforma. E eu e o colega também, doutor Xavier, cansamos de pegar lá audiências que famílias inteiras brigando contra a família inteira. Senhoras, adolescentes, pai dando soco numa mãe da família contrária, a mãe da família contrária dando soco num adolescente da outra família. São coisas que tu sabe que se não fosse num campo de futebol, isso não ia ocorrer. Numa esquina, num shopping, num restaurante. Mas pelo contexto do futebol, que, repito, ainda existe um resquício de que tudo pode, isso ocorre lá dentro. Então, são ocorrências que fora de lá, fora de um jogo de futebol, com certeza, no mundo social não iriam acontecer. Tá? Isso preocupa ainda a mim, enquanto trabalhava lá há pouco tempo atrás, e acho que preocupa aos colegas que estão no juizado hoje. Tá? E o segundo fator, né, muito preocupante, é a questão da droga nos estádios. Tá? Isso é inadmissível, inadmissível.
Isso é inadmissível. A gente sabe que a nossa sociedade lá está arraigada de situação de drogadição, mas lá no campo de futebol não pode ocorrer. Eu não posso levar o meu filho de 8 anos e na frente está um torcedor fumando maconha. Ou do meu lado está uma pessoa lá cheirando cocaína. Isso é inadmissível. Se a pessoa é viciada, entre aspas, não vá fazer esse vício no campo de futebol. Lá é um lugar de esporte, em que vai a família, em que vai criança, em que vai jovens, vai até adolescente, vai senhores e senhoras de idade. Lá a droga tem que ser escampada de vez do campo de futebol. Isso é muito preocupante. Mas se está caminhando para isso também. Isso se faz de duas formas. Pela conscientização que droga não no campo de futebol e, no segundo momento, pela punição. Pela punição. Ou seja, aqui dentro não vai haver mais droga. Os dois estádios da capital têm mais de 200 câmeras. Talvez o torcedor não saiba disso. Então, qualquer fato que ocorra na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio está sendo filmado. Se tu está lá consumindo uma droga, seja em qualquer canto do estádio, você está sendo gravado. E a punição vem. Então, temos que eliminar de vez a questão da droga nos estádios. É uma forma, assim, de maior pacificação do ambiente de esporte, de lazer, de família. E sobre o combate à violência e ao uso de drogas, como o senhor mencionou, nos estádios, houve avanços desde a implementação do juizado torcedor? Se sim, quem são os agentes responsáveis por isso? Com certeza houve avanço, sim. E é uma série de fatores que levaram a isso. Uma série de instituições trabalhando no mesmo sentido. A começar pelos reportes, pelas rádios, televisões, que também são contra, evidentemente, ao consumo de drogas nos estádios. E mais no campo de frente, o judiciário, a defensoria, a promotoria, a polícia civil, a brigada militar, os agentes privados de ambos os estádios, combatendo a drogadição. Tá? Isso, repito, é um caminho também lento, mas estamos lento, mas a passos largos. Estamos, sim, vencendo essa questão da drogadição. Me parece que há 3, 4 anos atrás o consumo era maior. Tá? Aos poucos nós vamos chegar de forma que vai ser eliminado as drogas nos estádios. Repito, se o torcedor quer usar uma droga, não vá para um campo de futebol. Não vá fazer isso no meio de 40 mil pessoas. Não vá consumir droga ao lado de uma criança. Eu já peguei audiência no jogo, que o cidadão de 30 e poucos anos estava fumando maconha lá de uma filha de 9 anos. E foram para o juizado o cidadão de 30 e poucos anos e a filha de 9 anos. Eu consegui tirar a menininha lá, deixei com uma servidora para me fazer audiência com ele. Lá percebendo, perguntei, mas explicar o senhor consumindo droga na frente da sua filha de 9 anos? O que o senhor espera que a sua filha faça? Pois é, doutor, eu sou muito viciado, não sei o que, assim, mas a sua filha vai consumir a maconha, no mínimo. Se o senhor está dando um exemplo, pois é, eu sei que eu estou errado. Quer dizer, é um negócio inadmissível. Inadmissível. E será que esse cidadão fuma maconha na frente da filha na sua casa? Ou fumou porque estava no campo de futebol, no estágio de futebol? Então, são coisas que não dá mais para tolerar. Nós temos que haver uma conscientização da massa e também uma punição, caso a caso, para evitar que haja, renovo, repito, droga no campo de futebol. Como o senhor avalia a atuação da polícia, do Ministério Público e da Defensoria Pública nos estádios? Algo que ainda precisa ser aperfeiçoado? Veja bem, o campo de futebol tem jogos que existem 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Isso é maior que a população de várias cidades do estado. Tem várias cidades do nosso estado que não tem 40 mil pessoas. Aí tu reúne e joga 40 mil pessoas num campo de futebol, pessoas de toda classe social, de todo tipo de religião, com seus preconceitos ou seus não preconceitos, e joga lá dentro do campo de futebol. E acrescida ao fator emocional, ao fator da paixão do jogo de futebol. Então, veja que turbilhão que se envolve lá dentro. Onde é que nós temos 40 mil pessoas reunidas em Porto Alegre, a não ser no campo de futebol? O shopping reúne 8 mil pessoas, no Natal, 12 mil pessoas. Mas 50 mil pessoas só no jogo de futebol, 40 mil pessoas só. Então, é normal que ocorra algumas coisas erradas lá dentro. Tá? Então, isso que aconteceu o quê? Com a chegada do juizado, nós fomos se readaptando a trabalhar com esse assunto da drogadição. Nós que eu falo é o Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público e também a Polícia Civil e a Polícia Militar. Houve uma forma nova de trabalhar com esse assunto, para que aos poucos se consiga eliminar de vez a questão das drogas nos estádios.
O caminho é longo, sim, mas eu acho que estamos quase no final do caminho, quase no final do caminho. Eu acho que hoje não é mais admitido. Se antigamente alguém estivesse fumando uma maconha, o torcedor lá ia dar risada, coisa e tal. Hoje não. Eu sei que o torcedor do lado avisa o fumante da droga, agora não pode fumar aqui dentro. E ele mesmo chama uma segurança privada, brigada. Por quê? Porque nós temos a conscientização de limpar o estádio do futebol. Hoje, se algum torcedor do Grêmio, do Inter, joga algo no campo, os outros torcedores acusam, foi tu que jogou, tu que tá traindo o teu time, tu que vai trazer desvantagem ao Grêmio ou ao Internacional. Então, isso tudo é uma conscientização, e a Brigada, a Polícia Civil, e nós do Judiciário, Ministério Público e Defensoria, temos um papel muito importante nisso. É uma forma nova de tratar um assunto, repito, um assunto, no universo de 40 mil pessoas, no contexto do esporte apaixonante como é o campo de futebol. Mas estamos caminhando, sim, num bom caminho, num bom final nesse assunto. Que bom. Doutor, em um futuro bem próximo, é possível que haja a volta do público, gradualmente, claro, aos estádios, né? Com relação a isso, o que o senhor, dotado de experiência nessa jurisdição e também como amante desse esporte, diria para o torcedor, tanto para aquele pertencente às organizadas, quanto para aquele que torce isolado? Veja bem, Luísa, nós que eu digo, somos torcedores em geral, estamos afastados há mais de ano no campo de futebol. Isso fez com que a gente consiga repensar o que é assistir um jogo de futebol. Tá? Que coisa maravilhosa ir no estádio, num domingo, com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos, até sozinho, assistir o seu time jogar futebol. Uma coisa que é tão simples para nós, hoje estava inadmissível. Então, vamos aproveitar esse momento de reflexão, esse momento de parada de ir ao jogo de futebol, para repensar como vamos voltar ao campo de futebol. Vamos voltar com aquela intriga de querer brigar, de querer consumir droga, de querer tomar um porre lá dentro? Ou de criar confusão, ou não. Ou vamos voltar, pá, que bom que eu estou voltando a assistir o meu time jogar, que bom que eu estou voltando a ver um estádio do Grêmio lotado, o Beira-Rio cheio de torcedor, que coisa maravilhosa isso. A vida está me devolvendo isso para mim. E eu vou aproveitar isso e ir com outra ideia para o campo de futebol, outro sentimento, outra perspectiva, outra forma de torcer, de forma mais pacífica, mais harmoniosa, mais alegre, mais divertida. Se meu time perder, paciência, se ganhar, que bom, melhor, vamos comemorar, mas sem aquela forma perigosa aqui no campo de futebol. Então vamos pegar esse momento da pandemia, que foi um momento histórico, e tomara que nunca mais ocorra isso na humanidade, e vamos reavaliar a nossa ida ao campo de futebol. E voltaremos com outra mentalidade, com certeza. É isso que eu espero de todos nós, de todos nós mesmo. Doutor, então, muitíssimo obrigada por dividir conosco um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e todas essas informações sobre o juizado do torcedor. Certamente o senhor é um dos grandes expoentes por buscar assegurar aos frequentadores dos estádios um ambiente cada vez mais seguro, mais pacífico e distante da criminalidade. Muito obrigado, Luiz. Estou sempre à disposição. E torcedor, pense nisso, volte com outra mentalidade. Volte, coisa boa voltar a torcer pelo seu time, coisa boa que a vida está nos devolvendo isso. Pena naqueles que ficaram para trás nessa pandemia, mas você vai voltar a ver o seu time. Volte com outra mentalidade. Vamos voltar com alegria, com satisfação, com a sua família. Tá bom, Luísa? Boa sorte a todos nós aí. Chegamos Obrigado. então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau!